Filho de Davi, tem compaixão de mim. Hoje, no nosso Minuto de Bênção com a Palavra, meditaremos sobre um dos encontros mais emocionantes e transformadores do Evangelho: a cura do cego de Jericó. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: é Jesus, o Nazareno, que está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ficasse calado. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou-lhe que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele começou a ver e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo se pôs a louvar a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. O texto diz que o cego estava à beira do caminho, pedindo esmolas. Ele ouve o barulho da multidão passando e pergunta: o que está acontecendo? Jesus de Nazaré está passando, as pessoas falam. E é exatamente aqui, neste ponto, que a história muda. Aquela simples informação acende algo dentro dele, um desejo, uma coragem, uma fé que ultrapassa qualquer limite humano. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão tenta calar o cego, e que provavelmente estavam julgando como indigno, e talvez pensassem que Jesus não deveria se preocupar com alguém como ele, com alguém que estava à beira do caminho, né? Então, talvez exatamente como acontece conosco. Alguns acreditam que certos sofrimentos não têm solução, mas o Evangelho diz algo admirável. Ele gritava ainda mais. E quando tentaram silenciá-lo, ele não desistiu. Quando a vida tentou sufocá-lo, ele elevou a voz ainda mais. Quando a dor pressionou, ele empurrou de volta com fé. Não teve obstáculo. Então, o que Jesus faz? A multidão grita, mas Jesus ouve uma voz. Uma voz entre milhares de vozes. A voz da fé. Uma voz diferente. E qual a ação de Jesus naquele momento? Jesus parou. Parou para ouvir aquele que gritava. E que frase poderosa. O universo inteiro que segue em movimento, mas a fé de um homem que faz parar Jesus. A fé que move o céu. A fé que chama Deus para perto. Jesus manda que o cego seja trazido até ele. Essa é a ação de Jesus. E pergunta algo surpreendente. Talvez algo lógico para muitos. Mas Jesus faz aquela pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele queria. Jesus sabe o meu coração, o seu coração, a nossa necessidade. A multidão também sabia o que ele queria, né? Nós sabemos o que precisamos, mas Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça? E porque Deus respeita a liberdade, Deus respeita a sua opinião, porque Deus quer ouvir o desejo mais profundo do nosso coração, porque Deus quer nos dar apenas a cura, o encontro. Deus quer nos deixar curados. Deus quer um coração que ama.
E o cego responde: Senhor, eu quero ver. Que eu veja. Senhor, que eu veja. Ele foi simples, direto e profundo. Jesus então, sem demora, já diz: vê, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, o cego recupera a visão e segue Jesus glorificando a Deus. Pensa, eu e você, qual foi a primeira coisa que o cego viu? A Jesus. Como é profundo, né? Sair dessa cegueira e encontrar o Mestre. Agora pense comigo. Quantas vezes nós também estamos à beira do caminho? Parados, paralisados, cansados, machucados, esperando alguma solução, muitas vezes cair do céu, uma solução imediata, esperando que alguém perceba o nosso sofrimento. Mas tudo muda quando fazemos o que o cego fez. Quando reconhecemos que Jesus está passando, que Jesus está próximo, está perto. Talvez Ele esteja passando próximo de você. Talvez essa seja uma oportunidade agora, você ouvindo a palavra dele, Ele está próximo. E essa situação, ela passa por você como um sinal, né? De um silêncio, mesmo que seja no silêncio de Deus. Deus está próximo de você. Mas é importante perceber e muitas vezes gritar, persistir, continuar assim como cego, não parar diante da dificuldade. Essa é a principal mensagem, não parar diante dos obstáculos. É isso. Mesmo. Isso. E outra coisa importante que a gente nota nessa passagem, dos obstáculos que nós enfrentamos, né? Para seguir Jesus, para ter essa fé, como na passagem, a multidão ela tentou calar o cego. E a multidão hoje pode ser muitas coisas na nossa vida, né? Pode ser a ansiedade, pode ser um sentimento de culpa, pode ser o medo, pode ser um passado que você não supera, que eu não supero, né? Pode ser até mesmo uma voz que está dentro da gente que diz, não adianta, né? Não adianta você gritar. Um desânimo que diz, Jesus não vai te ouvir. Uma voz de comparação a pessoas mais importantes que você, né? Não tem solução para o teu caso, como diz o Tiago no início já. Mas o Evangelho nos ensina, quando o mundo mandar você calar, grite mais alto. Grite mais alto para Deus. A oração insistente, ela não é falta de fé. É fé elevada ao máximo. É isso que é interessante, né? Quando a gente grita, não é porque a gente não tem fé, né? É porque a gente está levando ao máximo o nosso pedido a Deus, né? E outro ponto essencial assim, dessa palavra que diz assim, o que queres que eu te faça? Então ele pergunta para mim e para você, né? O que é agora, né? Hoje, agora mesmo. Ele quer fazer agora, não é para amanhã, não foi ontem, é agora. Então é isso que a gente precisa parar para pensar hoje. O que é que Jesus faz? O que eu quero que Jesus faça na minha vida hoje? Qual é a cegueira espiritual? O que você deixou de enxergar? O que eu deixei de enxergar? Qual é a esperança? Qual é o propósito? O valor que você tem, a alegria de viver, a confiança no futuro? Só você sabe aquilo que o teu coração anseia. E Jesus, mesmo sabendo que prescruta o nosso coração, Ele nos pergunta, o que quer que eu te faça? E precisa ser simples, assim como o cego. Senhor, que eu veja. Então, que nós sejamos diretos hoje, né? Que eu veja as possibilidades que ainda não existem, que eu ainda veja a tua mão onde só vejo problemas, que eu vejo caminhos onde só há muros, dificuldades, que eu vejo a luz onde só parece que está tudo escuro, né?
que eu veja a tua presença, Senhor, mesmo se sentindo sozinho, né? Então, são palavras simples e diretas para Deus. Que eu e você possamos se dirigir a Deus assim. E por fim, depois da cura, depois de curados, é seguir a Jesus. Seguir aquele que tem a marca, né? Aquele que deixou a marca do milagre em nós. Não se esquecer do milagre, né? Caminhar com Ele. Ter aquele que teve a vida restaurada, aquele que teve o toque de Jesus. Não esquece do Mestre, caminha com o Mestre, né? A cura não termina quando a graça, quando você recebe a cura. A cura, ela faz parte do caminho. A cura é o novo do caminho, é o transformar do caminho, né? E aí, a nossa parte é glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus em tudo, né? Por tudo aquilo que o Senhor nos faz enxergar, por aquele mundo novo, né? Então, meu irmão, minha irmã, Jesus está passando. Ele passará diante da sua fé e apenas diga com simplicidade e confiança: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é com essa mensagem que nós deixamos para você esse início de semana e desejamos para você uma ótima semana, cheio da bênção de Deus, e que o Senhor nos faça ver realmente Ele a cada dia mais. Até logo. Tchau, tchau.